Oi, gente, eu sou a Nicole. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal, que hoje o vídeo vai ser muito especial. Pra quem não sabe, eu tô assistindo One Piece pela primeira vez, em live, lá na outra plataforma roxa. Se você quiser me seguir lá, as lives acontecem todos os dias e toda segunda-feira tá rolando o react de One Piece, tá bom? Nesse vídeo eu vou contar os top 5 momentos mais emocionantes de One Piece que eu passei até agora. Muito cuidado que esse vídeo contém spoilers. Se você nunca assistiu One Piece, aconselho você não veja esse vídeo, tá bom? Sem enrolação, vamos começar então. Top 5. Na minha opinião, eu vou reservar o top 5 pra história do Chopper. O Chopper passou por uma situação em que ele se encontrava sem amigos e sem ninguém pra se identificar, sem nenhuma pessoa pra se apegar e ter um carinho de volta, da qual ele tinha sempre pelas pessoas que ele conhecia. Ele era tratado como uma aberração, um monstro, e cá entre nós, quem nunca se sentiu assim, ainda mais se a gente era excluído na escola? Eu me identifiquei por conta disso. Então, óbvio que eu senti sim uma conexão com Chopper e com a história dele. Eu me emocionei diversas vezes, mas o que mais me pegou foi quando o Chopper tava totalmente entregue pela emoção de estar dando tudo de si pra salvar a vida do mestre dele. E aí o auge pra mim foi quando ele levantou a bandeirinha pirata e balançou, num símbolo que pra mim significou confiança, liberdade e você acreditar no poder da amizade. Então, a mensagem que ficou pra mim nessa história é que as pessoas só morrem quando são esquecidas. E o Chopper levou em frente o legado de todos os ensinamentos e ele agora é um médico muito carinhoso e muito altruísta. Então isso me pega bastante e foi muito legal acompanhar a história do Chopper. Top 4. O passado da Robin e como ela se sentia. A Robin se sentia muito fora, a Robin se sentia não pertencente de nada. Quando eu digo nada, é tudo que envolve sentimentos, e ela nunca se sentiu parte de nada, principalmente de uma família. Ela nunca teve uma família, a mãe dela deixou ela quando ela era bem pequena, e isso, do lado da Robin, deixou ela bem abandonada, fazendo com que ela tivesse que se virar sozinha e lidar com os desafios sozinha, até a fase adulta. Ela passou por muitos desafios, muitos problemas, e ela sempre foi muito inteligente ao lidar com todos eles. A Robin, ela sempre foi muito discreta, então ela não falava muito sobre os sentimentos dela, mas uma coisa que me deixou bastante intrigada foi o fato dela nunca sorrir e nunca expressar sentimentos de nenhuma forma. Então, pra mim, ela era uma mulher super misteriosa. A partir do momento que eu descobri o que ela já passou e todas as coisas que ela carregava dentro de si, cara, era como se eu estivesse carregando com ela, sabe? E ela não sentia merecedora do amor de ninguém, muito menos da confiança de companheiros que ela nem chamava de companheiros, como se ela não se sentisse digna, sabe? Afinal, ela passou a vida inteira escutando de todo mundo que ela era uma criança demônio. Então, nossa, eu até me arrepio quando eu lembro da história da Robin. Não vou chorar. Mas esse foi o meu top 4. Top 3. A despedida do Merry. Cara, aquela cena de todos os personagens tendo flashbacks e memórias muito marcantes de tudo que eles passaram junto com o Merry subindo, o Merry voando, o Merry caindo. Cara, é simplesmente assim, sem palavras. Foi um dos marcos, assim, pra mim. E eu demorei muito pra superar. Eu imagino que quem assistiu no passado, nos episódios atuais, tenha sentido uma espécie de luto, porque eu fiquei abismada por eu estar chorando por um barco. Eu achei isso muito louco. Eu nunca achei que eu ia me emocionar com um barco, entendeu? Mas, cara, o barco tem sentimentos. O barco fala, o barco responde. E o barco viveu uma vida esplêndida, sabe? E foi muito honrável, foi muito memorável passar aquele momento do funeral do barco, né, do Merry. Então esse com certeza é o meu top 3. Top 2. A triste história do Ace e a morte dele. Primeiro, eu achava que o Ace não existia. Eu não sabia que o Luffy tinha um irmão. Então, quando eu descobri que o Luffy tinha um irmão, pra mim foi uma grande surpresa. E eu sou muito apegada ao meu irmão.
Então, todas as histórias que envolvem irmãos me bate de uma forma diferente, sabe? Então, eu gostei bastante de conhecer o Ace. E à medida que a história ia se desenrolando, eu sentia que o Ace não estava sendo bem explorado, sabe? As primeiras aparições do Ace foi lá em Alabasta e não se falou muito dele. Ele só acompanhou a tripulação naquele momento. Depois foi desenrolando lá em algumas informações perdidas, mas em Marineford, e depois meio que, boom, explodiu a minha mente ali. Primeiro, eu tinha uma teoria muito louca de que o Luffy era uma encarnação do Gold Roger, mas com o passar da história que eu fui vendo, eu fui percebendo que isso não ia fazer muito sentido. Só que o Luffy me lembra muito o Gold Roger. Até aí, corta, porque eu não sei se ainda vai ter alguma informação sobre isso. Mas a minha opinião é que o Luffy meio que tem o Gold Roger como uma inspiração. E é por isso que ele se parece tanto com o Gold Roger, ok? Eu pensava assim, eu penso assim até hoje. E aí, teve uma revelação bombástica que o Ace é filho do Gold Roger. Bum, 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 bum. O que tá acontecendo, mano? O que tá acontecendo, cara? Como assim? E tipo, aí eu pensei, então quer dizer que o Luffy e o Ace são filhos de pais diferentes, mas são irmãos. O que aconteceu no passado deles que juntaram os dois? Aconteceu alguma coisa. E aí explica que o pai do Ace, o Gold Roger, foi morto, foi executado. E o filho, ele foi mantido na barriga da mãe. O Ace, né? Foi mantido na barriga da mãe por mais tempo que o normal, pra ninguém descobrir que ele era o filho do Gold Roger. E aí teve uma matança de bebês na época, né? Porque queria acabar com a linhagem de piratas, né? Então, aquilo ali me pegou, mano, porque saber que a mãe do Ace se sacrificou pro Ace nascer, não sei, mano, é um negócio que caga, mano. Ai, tá ligado? E aí já começou aí. A história do Ace já começou triste, né? Porque ele já nasceu sem mãe, sem pai. E aí quem é que cuidou dele? O vô do Luffy, o Garp. Aí que tá, né, a junção do Luffy com o Ace. Eles começaram as primeiras interações dos dois. Foi muito engraçado. Porque o Ace, a princípio, não queria nada com o Luffy. Ele achava o Luffy muito irritante e chamou de pirralho mimado. Mas com o tempo, eles foram criando um vínculo de irmão mesmo. E foi muito legal acompanhar essa evolução deles criança e o quanto eles ficaram unidos, sabe? Eu fui um pouco mais da história, né? Agora eu vou voltar. Eu não queria chegar nessa parte, mas a morte do Ace, vamos lá. Tudo isso que eu contei agora sobre eles criança, conta depois da morte dele. Até então, eu não tinha informação, né? A gente que tá vendo pela primeira vez, a gente não sabia dessas partes que conta depois da morte dele. Então, pra mim, foi uma espécie de tipo, cara, a morte do Ace me deixou traumatizada, me deixou chocada, como se eu tivesse feito um machucado bem grande, assim, na pancada, sabe? Foi uma pancada pra mim. E aí depois, o segmento da história, foi como se tivesse colocando o dedo na ferida ali, sabe? Insistentemente, sem parar. Pá, pá, pá. Porque era um baque atrás do outro. Então, pra mim, tá o top 2 aí. E foi muito difícil colocar esse no top 2, porque foi quase o top 1. E aí, vamos lá. A morte do Ace, pra mim, foi uma tragédia, assim, sabe? Mas na história, seguindo tudo que tava acontecendo no momento lá em Marineford, eu pensava, mano, não tem outra coisa pra acontecer. É como se tivesse destinado, sabe? E olha que eu nem acredito em destino, mas independente dos caminhos que eu via, possibilidades, o final do caminho era o mesmo, porque o Ace foi descoberto filho do Gold Roger, então eles queriam acabar com isso. E era só um dos motivos, né, pra ele tá sendo executado. E aí o Akainu tirou a vida dele. Foi o Akainu responsável pela vida, né, pela morte, pela história, por acabar com o nosso Ace. Então, não deu tempo de reagir, assim. Foi pra mim um grande choque. Foi muito doído. Foi muito doído. Só de lembrar dói. Mas vamos lá, força que o top 1 tá chegando. Top 1 momentos mais emocionantes de One Piece pra mim até agora foi o Barba Branca morrendo, dizendo o One Piece é real. Arrepiei tudo aqui, mano, porque ele falou isso com uma certeza
de que só pode ser ele viu o One Piece ou ele sabe de algo do One Piece, mas ele sabe. Não é tipo, eu acho que sei, ele sabe. É um fato que ele sabe e ele despertou a força e a motivação de todos os piratas que estavam presentes naquele momento. E não só dos piratas lá, mas os piratas aqui assistindo, tá ligado? Eu falo isso, tô arrepiada, mano, porque ele tornou tudo isso mais real do que já era. Era como se ele tivesse despertado todo mundo ao mesmo tempo por uma coisa muito maior que ia acontecer e motivado todo mundo que tava ali. Pra mim, isso deu um gancho, assim, tão grande na história, que era como se tivesse ativado um botão pra mim que tava assistindo pela primeira vez. Continua, que vai melhorar. Continua que, mano, a parada vai ficar louca, mano. Se você tá gostando até agora, o negócio vai melhorar mais. Foi essa minha sensação na hora. Só que eu ainda tava querendo superar e absorver os acontecimentos, né, de toda a Marineford, tipo, todo o arco que tava acontecendo ali. O Ace, o Luffy reagindo. Nossa, mano, tipo, foi muito louco, sério. É doideira, né, mano? Tô chorando por desenho, tô me arrepiando por desenho, e é isso aí. Se você gostou do vídeo, não deixa de deixar o like, tá bom? Deixa um comentário qual foi o momento mais emocionante de One Piece até a Dressrosa, que é onde eu tô assistindo, só pra eu não tomar spoiler, beleza? É isso aí, até o próximo vídeo.